Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais são minhas autoras gringas favoritas. Eu já fiz, se eu não me engano, um vídeo aqui no canal falando das autoras nacionais, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem depois. Mas esse vídeo é pra falar das gringas. Muitos dos livros talvez não tenham aqui disponíveis no Brasil, tá? Eu vou citar alguns livros dessas autoras pra vocês terem aí de base, pra entenderem do que eu tô falando, mas eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link do Kindle Unlimited. Muitos desses livros estão disponíveis por lá. Se você ainda não assina, clica nesse link para você conferir e ganhar 30 dias de graça. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, né, todos os livros que eu citar nesse vídeo, caso vocês queiram conferir melhor a sinopse na Amazon. Eu queria pedir que, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, clica no curtir e não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo que eu postar. Mas então vamos para essa lista que tem bastante coisa que eu quero falar de cada autora. Vamos lá então. Eu já falei muito de algumas autoras aqui pra vocês, tanto em lista quanto em outros vídeos, até de resenha. Gente, tem autora aqui que vocês vão ouvir eu falar e vai falar, pelo amor de Deus, vai falar mais uma vez. Precisava ficar citando a mesma autora 50 mil vezes em todos os vídeos? Não. Mas como o vídeo é das minhas autoras favoritas, obviamente eu tenho que citá-las, né? Não tem como eu não citar. E a primeira autora que eu vou citar pra vocês é a autora Cora Reilly, né? Que é uma autora de romance de máfia. Ela escreve outros livros também, já escreveu na vida dela. Inclusive agora ela tá com um pseudônimo, que é C. Reilly, para escrever romances mais paranormais, mas ela continua escrevendo os romances de máfia. E a primeira série dela mais famosa, eu vou deixar a capa de Ligados pela Honra passando por aqui, porque a editora BES já trouxe essa série pro Brasil, tá publicando todos os livros da série e já prometeu que vai publicar Decamorra também, que é outra série da autora. A autora, ela já tá inclusive na segunda geração dessas duas famílias. Tem muito livro para vir pro Brasil ainda, eu espero que a editora BES traga um todo. Como eu disse, é uma autora de romance de máfia. Eu já conversei com algumas pessoas que não gostam muito dos romances dela, né? Qual que é a maioria das pessoas alegam, né? Qual é o motivo principal? É que tem muito machismo nas histórias, porque as protagonistas sempre muito se submetem aos mocinhos, né? E tem toda essa questão que os caras sempre mandam mais. Só que, gente, eu levo em consideração que, primeiro, o mundo já é machista, tá? E eu acho errado, eu acho absurdo. Só que nesses romances de máfia, obviamente, tem muito mais. E as mulheres, elas nascem nesse universo já meio que com o objetivo de se casarem e de serem, tipo, negociadas pelos pais pra poderem, né, trazer algum benefício ali pra máfia. É muito casamento arranjado, sabe? É muito essa questão de, tipo, a mulher não tem voz nenhuma. Eu acho que dentro do padrão do que a gente se espera de um romance de máfia, eu amo os livros da Cora. Eu acho que ela traz um pouco de tudo, assim. Ela trabalha bastante o casal. Ela também trabalha muito essa questão de ação. Então, tem muitos livros que tem algumas cenas mais intensas, assim, né, de perigo e tal. Principalmente na série Decamorra, que eu acho que é a mais movimentada, assim, de todos os livros que ela já escreveu. É a minha favorita, com certeza. Se eu tivesse que escolher uma das séries dela favorita, com certeza Decamorra iria ser a principal. Mas ela trabalha muito o casal, muita tensão entre eles, o enemies to lovers, nessa coisa do arranjado e tudo. Então eu gosto muito dos livros dela. Se você ainda não leu e você gosta desse tipo de romance, eu super indico a leitura. Agora, uma autora também que é super favorita é a Penélope Douglas. A Penélope Douglas, ela escreve muitos, né, vários tipos de romance. Ela escreve romance dark, que tem a série principal, que é Devil's Night. Eu vou deixar a capa de Devil's Night aqui passando, tá? Eu sinto que ela diversifica muito, né? Ela traz bastante romance dark, ela traz bully romance também. Ela tem uma série que traz bastante bullying e também tem a 36 Venom, que é outro livro dela. Então, assim, eu acho a Penélope Douglas sensacional. Ela consegue pegar protagonistas e personagens problemáticos e fazer a gente amar eles. Então a gente meio que ama odiar os protagonistas dela, entendeu? É maravilhoso. Eu sinto que, assim, muita gente reclama da Penélope Douglas. Eu não entendo porque que tem, às vezes, tanta relutância, né? Pessoas famosas aqui nas redes sociais e que falam muito mal dela, mas eu super indico essa autora. Caso você goste, eu ainda não tenha lido, é, assim, uma das minhas favoritas. Outras autoras que escrevem em conjunto, que eu gosto muito, né, que eu aprendi a gostar desde que eu li os primeiros livros dela, foi a Steve J. Cole e L.P. Lovell. O Nenhum Príncipe, que é o primeiro livro dessa série das autoras, foi, assim, um super favorito, se eu não me engano, do ano passado. E eu já percebi que a escrita das duas é muito gostosa, porque elas trazem ali um certo humor sarcástico pros personagens. Elas trazem uma história, assim, uma química entre o casal, uma tensão entre eles, que é muito boa. E também trazem problemas reais, né, de questão social e de pobreza, porque muitos dos protagonistas são pobres e não têm condição nenhuma, então eles têm que se envolverem com coisas ilegais pra sobreviverem mesmo, pra ajudar os pais. Então eu acho muito interessante tudo que elas escrevem nesses livros. Então eu já aprendi a ficar de olho, porque eu quero continuar acompanhando essa série das autoras e eu acho que elas têm muito potencial pra crescer até aqui no Brasil. Agora, uma autora que infelizmente não tem nenhum livro publicado
publicado aqui é a C.M. Stanek. Essa autora, gente, ela escreve muitos livros de harém reverso. Eu já li várias séries dela e, gente, eu amo praticamente todas. Principalmente a série The Avoc Boys, que eu vou deixar a capa passando aqui pra vocês. É pra mim a minha série favorita da autora. Eu acho que tem de tudo. Tem perigo, tem ação, tem cenas divertidas, tem diálogos muito bons. Então, eu gosto muito dessa série. Eu acho as capas desses livros maravilhosas. Cada capa tem um protagonista diferente, então são 5 homens. E assim, eu amo, super indico pra vocês. Agora, outra autora que eu gosto muito é a autora Tilly Cole, que muita gente conhece até pelos livros mais clichês dela, né? Como Mil Beijos de Garoto, como outros livros que ela trouxe aqui pro Brasil, que é Um Desejo para Nós Dois. Mas eu gosto muito da série de romance dark da autora, que é a série Hades Hangman, que também já tem aqui no Brasil, e a série Scared Souls, que ainda não tem. Eu sinto que essa autora, ela é muito melhor, ela escreve muito melhor quando o romance é dark do que quando o romance é clichê. Pra mim, Rafaela, os romances dark dela são sensacionais. Os outros são legais, mas não no mesmo nível. Então, também indico caso você goste de romance dark. Uma autora que faz um bom tempinho que eu não leio nada dela, mas eu li uma série enorme dela, que é a série Hashtag, é a Cambria Ebert. Ela é uma autora, gente, que escreve romance contemporâneo, né? New Adult, como a Ellie Kennedy, por exemplo. E eu sinto que as histórias dela prendem demais, os personagens são super cativantes. Então, pra quem também ainda nunca leu nada da Cambria Ebert, eu tenho muita vontade de ler outros livros dela. Eu queria muito que trouxessem essa série pro Brasil. Eu acho que vale muito a pena. É uma história, assim, totalmente divertida e gostosa de acompanhar. Então, se você ainda não leu, infelizmente, como eu falei, só tem inglês, leia, dê uma chance. Agora, uma autora que eu li há muito tempo atrás, mas que eu gosto dela ainda, é a Abby Glines. Eu não sei, né, gente, eu não acompanho muitas autoras nas redes sociais, tá? Apesar de ver uma publicação ou outra, eu não tô muito de olho no que elas andam falando, mas o que eu posso dizer pra vocês? Eu gosto muito da Abby Glines, eu gosto das histórias dela, ela traz muito essa coisa de problemático, né, de às vezes, principalmente na série Rosemary Beach, só que eu não sei dizer pra vocês se a autora ou não é uma boa pessoa, enfim, tá? Eu não vou falar sobre isso aqui, porque a não ser que chegue até mim algum problema muito grande que a autora fez, né, na internet, eu não vou saber sobre isso. Eu tô falando aqui dos livros dela, que são autoras favoritas pelos livros, tá? Como pessoa, não sei. Mas, enfim, eu não sei porque que eu resolvi falar disso agora, justo no da Abby Glines, mas, assim, me veio essa sensação na cabeça, até porque é uma autora que eu li os livros há muito tempo atrás. Então, já faz muito tempo, assim, que eu não leio uma série dela. No caso, eu li nesse ano, No Meu Sonho Te Amei, gostei muito, e eu gosto muito dos livros dela, eu acho que vale a pena vocês conhecerem também. Outra autora que eu cito muito aqui no canal, que não tem aqui no Brasil, só um livro dela que tá sendo trazido, né, a série principal, é a Jamie Bagley. Ela tem muitas e muitas séries. Eu lembro que quando eu conheci essa autora, né, pela série The Last Riders, que eu vou deixar a capinha do primeiro passando aqui, que é o único que já tem aqui no Brasil, eu gostei tanto que eu resolvi ler tudo que tinha dela pra ler. Tinha, sei lá, sério, umas 5, 6 séries dela, e eu peguei tudo pra ler uma atrás da outra. Eu fiquei uns 2, 3 meses só lendo a autora, e eu fiquei apaixonada por essa escrita, porque eu sinto que ela pega uma coisa que é clichê, que é essa coisa da mocinha em perigo, e ela escreve sempre o mesmo clichê, só que não fica batido, sabe? Eu sempre me empolgo muito com os livros, eu sempre fico muito feliz com essas histórias, com as cenas, com os personagens. Eu acho que os personagens que ela cria são muito envolventes. Esse universo todo de Three Point que ela criou, né, que as séries se passam todas ali nesse mesmo local, eu acho maravilhosa. Então também, assim, pra quem nunca conheceu Jamie Bagley, por favor, dê uma chance. A Ellie Kennedy vale ser citada nesse vídeo também, porque apesar de hoje em dia eu não ler muita coisa dela, né, eu acho que ela também não tá lançando muita coisa recentemente. O último livro, se eu não me engano, foi O Acordo, ou tá pra sair algum livro agora, por agora, né, que vai sair aqui no Brasil também. Mas, como eu gosto muito da série de Amores Improváveis e a série de Briar U, eu super indico pra vocês. Tem uma outra série também dela, que se não me engano chama Killer Instincts. É uma série que tem mais ação, né, que os protagonistas trabalham ali com investigação. Então eu gosto muito dessa série também. Eu não li as continuações, porque eu não lembro se saiu, mas eu também indico. Eu acho, assim, que é uma autora que escreve, tem uma escrita gostosinha de acompanhar. Não é, assim, uma das melhores escritas do mundo, mas eu acho que os livros delas acaba divertindo bastante. Agora, uma autora, assim, que eu sou super fã de coração, que um dia eu queria conhecer, abraçar, é a J. Redmerski. Ela me segue no Instagram, eu acho uma fofa, ela já curtiu coisa minha, que é da série In the Company of the Killers. Também tô sempre falando dessa série aqui. Ela é muito inteligente, gente. Essa mulher é muito criativa. Eu sinto que as coisas que ela escreve é maravilhosa. Então, assim, o que ela fez nessa série, tirando o final, que eu acho que o final foi um pouco apressado, eu sinto que ela trabalhou muito bem, ela amarrou tudo bem as pontas.
conta, sabe? É sério, é uma criatividade que você fica bobo. Você fala, como que essa mulher consegue pegar personagens tão inteligentes, assim, colocar tudo junto numa mesma série? Então, eu amo, eu também super indico pra vocês. São um romance dark, inclusive, então fiquem atentos com os gatilhos, mas, sim, maravilhosa. Penúltima autora que eu vou citar nesse vídeo é a L.A. Case. Gente, essa autora, eu acho ela super divertida, porque os diálogos que ela constrói nos livros dela são maravilhosos. A série Slater Brothers, que é da autora, eu acho maravilhosa. É claro que os últimos livros não são tão bons quanto os primeiros, na minha opinião, mas eu sinto que eu me divirto muito lendo esses livros. Assim, eu já reli outras vezes, principalmente os primeiros livros. Eu tenho vontade de reler, de ter todos eles na minha estante. Eu sinto que eu sempre vou querer ler mais dela, entendeu? Então faz muito tempo que eu não vejo ela lançando nada. Inclusive, ela tinha, acho que, começado a lançar outra série, né, paralela ali do mesmo universo da série dos Slaters, e eu quero muito ler, mas se ela pausou as escritas, então assim, eu não sei se eu vou começar a ler agora, porque aí depois eu fico na agonia que eu quero continuar. E por último, a autora que eu li muito, muito, muito mesmo quando eu comecei a ler romance hot, que é a Maya Banks. A Maya Banks, ela escreve romance hot há muito tempo, gente, da época de 50 Tons de Cinza, entendeu? Eu lia muitos livros dela. Hoje em dia eu não leio mais tanto, porque hoje em dia eu conheço muitas outras autoras, mas eu adoro, eu super indico pra vocês. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem a escrita dela se vocês ainda não conheceram. Mas é isso, me conta aqui embaixo nos comentários uma autora gringa sua favorita que você não pode deixar de me indicar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos, até a próxima e tchau, tchau!